Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias. Nós ficamos por um tempo aí, um pequeno tempo, com problemas para trazer informações para vocês. Não tivemos vídeo no dia de ontem à tarde, nem na manhã de hoje, nesta terça-feira, porque as coisas não estão fáceis, mas a gente está dando jeito de trazer informações para vocês. Inclusive, eu já tinha até preparado um trabalho aqui contando para vocês a respeito da visita do Nicolás Maduro ao Brasil, que está dando muito o que falar. Mas, como esse vídeo não saiu, agora a gente vai para a repercussão disso tudo. Então, se você é novo aqui no canal, eu espero que você goste, se inscreva, ative o sininho, coloque aí na opção todos. Deixa um joinha se você gostar, tá? Participa muito do canal aqui, comenta, porque a sua opinião é importante. E vamos falar a respeito da repercussão da visita de Nicolás Maduro. Bem, para começar, que o Lula já andou falando as bobagens dele, que ultimamente eu acho que ele fala muita bobagem. Inclusive, ele foi checado no Twitter devido à sua fala. Tem informação na Revista Oeste, Hora de Brasília, Terra Brasil Notícias, UOL. Em todos os portais você vai encontrar essas informações. Em rádios, TVs estão falando a respeito disso. E o Twitter tem agora uma nova função. Desde que o Elon Musk comprou o Twitter, os internautas podem inserir alertas em posts falsos, como fazem as agências de checagem. Aí o Lula colocou lá no Twitter o seguinte, abre aspas, o preconceito com a Venezuela é muito grande. Na campanha havia muitos discursos contra a Venezuela. Diziam que o Brasil iria virar Venezuela, enquanto na verdade só queremos que o Brasil seja Brasil. Fecha aspas. Tem mais declarações aí, mas calma aí que a gente chega lá. Depois do post do Lula, o tweet ganhou aviso que diz o seguinte, abre aspas, a Venezuela vive grave situação humanitária com 5 milhões de refugiados, milhares deles no Brasil. Governo Maduro é responsável por perseguição política e assassinato de opositores. Fecha aspas. É um aviso que apareceu embaixo, no Twitter dele apareceu esse aviso, confirmando que a fala dele não estava correta. O Maduro, por sua vez, foi ao Twitter agradecer a acolhida calorosa, afinal de contas ele foi recebido com honras de Estado, com continências do pessoal da Força Aérea, enfim. Para você ter uma ideia do quão desmoralizado o Lula já está ficando, o Terra Brasil postou aqui a informação a respeito do presidente do Chile, que é esquerdista, que contestou a fala do Lula. Sim, até o Gabriel Boric também rebateu a fala de Lula sobre a Venezuela, dizendo que não é uma narrativa. Afinal de contas, o Lula andou falando em tudo quanto é meio de comunicação que o próprio Maduro precisa conseguir mudar a narrativa de que a Venezuela não é uma democracia. Mas não é uma narrativa. O que preocupa na fala do Lula é essa equiparação que ele faz com o governo do Maduro com uma democracia. Ou seja, se o Brasil chegar no patamar da Venezuela, para o Lula nós vamos continuar sendo uma democracia e não é a verdade, não é uma narrativa. O mundo não fala da Venezuela porque tem birra do Maduro, porque quer atingir o povo, porque não gosta do povo venezuelano. Não é nada disso. Inclusive, o povo brasileiro ajuda muito o povo da Venezuela, acolheu, recebeu muitos refugiados aqui, porque eles estão correndo para cá, porque lá eles comem lixo, lá eles são perseguidos. E aí, quem faz isso é o governo da Venezuela, que está sendo muito bem recebido aqui e recebido para, inclusive, desfalcar os nossos cofres. Mas eu vou falar a respeito disso também. Além do presidente do Chile, que foi até ao Twitter e colocou a sua opinião a respeito, dizendo o seguinte, abre aspas, eu pude testemunhar nos olhos e no sofrimento de centenas de milhares de venezuelanos que hoje residem em nosso país. Não é uma invenção, é um fato grave. Não é uma questão de narrativa, é uma coisa real e é séria. Exige uma posição firme e clara de que direitos humanos devem ser respeitados. Fecha aspas para o que disse o presidente do Chile. E muitos pelo mundo estão horrorizados com a recepção calorosa que o Maduro recebeu no Brasil. Inclusive, que teve também alguns movimentos de alguns parlamentares de oposição tentando fazer com que a justiça americana botasse as mãos em cima do Maduro, afinal de contas ele tem ordem de prisão nos Estados Unidos pelo narcotráfico. Mas isso ainda não aconteceu e eu não sei se vai poder acontecer. A questão toda aconteceu porque nesta segunda-feira, dia 29, o Lula afirmou que o Maduro precisava construir uma narrativa para rebater a sua má reputação, a má reputação do seu regime perante a comunidade internacional, a má reputação
votação ele não conseguiu à toa, ele conseguiu fazendo o que ele faz. Mas, enfim, é com esse tipo de discurso que o Lula bota medo na gente sobre o que ele pretende fazer. E sobre as coisas que ele já está fazendo, a gente já fica muito preocupado. Inclusive, até o apresentador Luciano Huck, que já fez o L, que recentemente discordou das falas de Lula a respeito da guerra da Ucrânia, novamente veio a público dizer que não concorda com a fala de Lula a respeito da Venezuela. Vários meios de comunicação expuseram a fala do Luciano Huck contestando a fala de Lula. Ele disse: é real. Lula nega a existência de uma ditadura e afirmou que o país vizinho é uma vítima da narrativa de antidemocracia e autoritarismo. Vítimas são os venezuelanos, é o povo de lá que está sendo vítima desse regime autoritário que a gente tem medo que seja instituído aqui. Por isso que muita gente não fez o L nesse país. Mas o Luciano Huck, que fez o L, que defendeu, assim como muitos globais, publicou uma foto no Twitter dele com crianças venezuelanas de quando ele visitou um campo de acolhimento na fronteira brasileira. Huck disse que a ditadura venezuelana é real e não é uma narrativa. Ele disse o seguinte, abre aspas, ninguém me contou, fui lá e vi. Estive na fronteira e conversei com dezenas de famílias nos campos de acolhimento fugindo da ditadura venezuelana. Não é só uma narrativa, é real e não tem nada a ver com democracia. Fecha aspas. Bom, gente, por tudo isso, a visita de Nicolás Maduro tem causado horror na comunidade internacional, repugnância em muitos líderes que não apoiam esse regime e, obviamente, pavor nos brasileiros que estão vendo esse negócio ficar complicado, ficar sério. Agora, não é só isso. A vinda do Maduro até o Brasil tem a ver com dinheiro, que ele não quer nada da gente que não seja o que lhe enche os bolsos. E o Lula prometeu entregar o caixa do BNDES para salvar os vizinhos latinos. Sim, o presidente voltou a falar sobre a possibilidade de criação de uma moeda única dos BRICS e de incluir a Venezuela nos BRICS. Ele, inclusive, falou de usar o BNDES para financiar a volta da União Nações Sul-Americanas, a Unasul. O Lula bate na tecla em que sonha que os BRICS possam ter uma moeda, assim como a União Europeia construiu o euro. Ele acha que não podemos ficar dependendo só do dólar. Acontece que no bolso dele, ele não põe a mão para dar dinheiro para a Venezuela ou para qualquer outra coisa. Ele não gasta o dinheiro dele nem para as viagens que ele está fazendo. Ele gasta o nosso. Para mobiliar o palácio, ele gasta o nosso. Ele não gasta do dele. Se fosse do dele, eu duvido que ele dava. Mas a distribuição de dinheiro está farta nesse governo. Distribuição de dinheiro para gente que não deveria receber. Porque o povo continua ganhando um salário que subiu acima da inflação R$18, passando necessidade, um aperto danado para comprar uma dúzia de ovos, e você está vendo de camarote o dinheiro que você paga de impostos altíssimos, inclusive na dúzia de ovos, e para pagar os luxos do Lula e financiar a democracia, que ele chama de democracia, da Venezuela e dos outros países que ele quer apoiar. E dos políticos que ele quer anistiar, porque eu vou falar sobre isso ainda. Esse vídeo pode ficar um pouco comprido, mas merece e você precisa saber. Caso você não saiba, o ministro da Fazenda confirmou que o governo brasileiro deve reprogramar a dívida da Venezuela com o BNDES. Segundo ele, a partir da consolidação dos números, eles irão reprogramar o pagamento da dívida. Eles vão refinanciar. E como se não bastasse todos os gastos que o governo tem feito com o nosso dinheiro, ainda vem mais, viu? Segura aí. No atual governo, um período em que nunca se viu tanta gente sendo perdoado por crimes que, segundo eles, não foram cometidos, eram perseguições políticas. Agora, ainda por cima, eles vão ganhar dinheiro em cima disso. Sim, do seu dinheiro, do meu dinheiro. A Revista Oeste tem uma informação a respeito de um desses casos. O deputado do PSOL anistiado vai receber R$332 mil do governo Lula. O que significa? Do governo Lula significa do quê? Do nosso bolso, do nosso imposto. E eu vou explicar para você. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mais um ministério que tem um monte nesse governo, reconheceu o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, como anistiado político. A comissão de anistia determinou o pagamento de R$2 mil mensais para o parlamentar. Como a decisão tem efeitos retroativos de junho de 2010 até a data do julgamento, Valente receberá também R$332 mil em caráter indenizatório. A determinação do Ministério provocou críticas nas redes sociais, obviamente. O senador do PP do Piauí, o Ciro Nogueira, questionou a decisão e disse o seguinte, abre aspas, cidadão brasileiro, pagador de imposto, trabalhador que a esquerda fala tanto, quer ser um anistiado político igual o deputado Ivan Valente?
ganhar R$332 mil de indenização, mais R$2.000 vitalícios? Fecha aspas. Com essa pergunta a todo mundo, ao povo brasileiro, ele deixou aí no ar, porque, afinal de contas, esse foi o terceiro requerimento de anistia protocolado pelo deputado, que teve pedido negado pelos governos dos então presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. A comissão de anistia é responsável por indenizar e conceder um pedido formal de desculpas do Estado para aqueles que sofreram perseguição de caráter exclusivamente político. Segundo a presidente do colegiado, Enéia de Schutz e Almeida, a comissão pretende rever nos próximos anos milhares de processos julgados e negados pela gestão anterior. A gestão do Bolsonaro e do Temer, que negaram esses processos, que negaram essa anistia, que negaram esse pedido de desculpas. Ela disse o seguinte, abre aspas, temos uma estimativa de que podem ser de 4.000 a 9.000 processos. Fecha aspas. E aí eu falo para você que está acompanhando, você já imaginou 9.000 processos, dando 300 mil para cada um e pedindo desculpinha porque ele foi perseguido? Eu quero saber a sua opinião a respeito de tudo isso e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.